Quais são as atitudes mais grotescas, tá? E horripilantes que os narcisistas têm quando se relacionam com pessoas que são muito próximas a ele? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre coisas estranhas que os narcisistas fazem, né? Interessante que as pessoas, né, quando conhecemos, elas não são tão normais quanto parece. Por quê? Tem uma frase de Milo Fernandes que diz que de perto ninguém é normal, né? Então todo mundo tem as suas personalidades, as suas singularidades, né? E as suas particularidades. Então, o ser humano sempre tem de pouco um certo grau de esquisitice, né? Porque quando falamos, por exemplo, sobre normalidade, estamos requerendo uma espécie de norma, né? Uma espécie de lei em que todos deveriam agir iguais. E nós temos esse tipo de lei que nos fazem agir como indivíduos normais dentro de uma sociedade, agir coerentemente, né, para que possamos viver bem, em harmonia, né? Sérgio, por exemplo, não pode influenciar ou prejudicar Carla, porque a Carla muitas vezes também não pode prejudicar, né, Alessandro, e vice-versa. Isso acontece, mas eu digo, dentro de uma corporação onde todos estão vendo, na verdade, no universo macro, temos que agir com uma certa normalidade para sermos aceitos. Mas no universo micro, não. O nosso lar, a nossa casa, nós, na maioria das vezes, nos revelamos totalmente diferente daquilo que acreditamos ser. Porque temos um tipo de comportamento que agimos em frente à sociedade e outro tipo de comportamento que agimos com os nossos pares. Então, verificamos que com cada pessoa agimos de um modo especificamente, né, diferente. E o que eu quero dizer com isso, né? Aqui meu fone está até saindo um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? Porque precisamos, para viver, né, de bem com as outras pessoas, certos padrões de comportamento, padrões, como é que eu posso dizer, sociáveis, né? Mas o interessante é que quando verificamos a vida do narcisista, ele tem um certo tipo de comportamento como se ele fosse, na verdade, feito em fábrica, né? Ou seja, um comportamento padrão. Um narcisista, por exemplo, no Brasil, não é muito diferente de um narcisista que seja chinês, japonês, holandês, tailandês, americano, venezuelano, cubano e etc. Mas os narcisistas, eles têm certas peculiaridades, na verdade, né, que são totalmente sintomáticas. Eu quero falar alguma para vocês, né? Por exemplo, que os narcisistas, na verdade, eles são totalmente obcecados por ditadores. Como assim eles são obcecados por ditadores? Um exemplo disso é uma frase de Platão, né? A excelência não é um feito, e sim um hábito. Nós somos aquilo que continuamente fazemos e repetimos. Então, o narcisismo já é uma espécie, né, vamos dizer assim, de distúrbio, né? Um distúrbio do próprio caráter. Então, cada vez que ele vai fazendo isso, ele vai aprimorando, na verdade, né, nessa sua atitude tão perversa, obcecada, né? Ou seja, ele é um ser totalmente pervertido. Então, quando eu falo que os narcisistas são obcecados por ditadores, eles veem outras pessoas que são ditadores, né, e também narcisistas que o influenciam de uma certa maneira. Por exemplo, podemos ver na história vários tipos de narcisistas e psicopatas, né? Idi Amin Dada, né, que era o presidente de Uganda, Amir Gaddafi, Adolf Hitler, né, Benito Mussolini e Stalin. Todas essas pessoas tinham um certo grau de narcisismo e psicopatia, né? Então o narcisista, ele se espelha muito nesses tipos de pessoas, como de ser uma espécie de referencial, mas não
sendo algo que ele se espelhasse, mas sim que ele pegasse suas técnicas, né, para poder repetir e manipular as outras pessoas. Há narcisistas que são inteligentes e também há narcisistas que não são tão inteligentes, tá? Porque, por exemplo, quando verificamos o transtorno de personalidade narcisista, o narcisista ele tem, na verdade, uma glândula, né, que fica perto do tálamo. Você tem a região do hipotálamo, né, que são, na verdade, as regiões que dominam o nosso comportamento. E do narcisista é um pouco diferente. Aí você me pergunta, uma pessoa pode se tornar narcisista ou nasce narcisista? Há diversos graus de narcisismos e narcisismos, tá? Mas tem, por exemplo, o narcisismo social, que a pessoa aprende, na verdade, a ganhar manipulando o outro. Isso seria uma espécie de egocentrismo, tá? O narcisismo, na verdade, não tem nenhum processo de empatia pelo outro. O egoísta tem, pode ser mínimo, mas ele sempre vai colocar em primeiro lugar os seus desejos. O narcisista não. O narcisista não pensa no outro. Ele vê o outro como um espelho daquilo que ele reflete os seus desejos. Essa pessoa eu vou usar para satisfazer as minhas vontades. Um comportamento também estranho do narcisista é que ele sempre vai justificar os seus fracassos. Na verdade, por quê? Porque eles não acreditam, tá, que são ineptos, incompetentes, inúteis. Ou seja, eles têm uma crença na própria crença. Olha que negócio doido isso. Ele tem uma crença na própria crença que ele não é aquilo que ele sente acerca de si. Porque o sentimento do narcisista, na verdade, ele não tem remorso, ele tem ressentimento e raiva. Tristeza e raiva. Ele não aceita aquilo que ele é. Mas assim, ele se mascara tão bem que ele começa a acreditar naquilo que ele interpreta ser. Tá? Então as pessoas começam a olhar para esse espelho, para essa imagem que ele projeta, e as pessoas creem. Mas ele procura acreditar em si da maneira daquela pessoa o vê e o interpreta. Então ele fala, eu me sinto o máximo. Mas na verdade ele sempre se sente um desajustado. Mas ele não quer acreditar que ele é, porque o sentimento é mais forte do que essa sua crença. Então por isso que o narcisista ele sempre vai fazer o quê? Ele sempre vai, na verdade, projetar nos outros, né, as suas piores qualidades, tá? Então tudo que aquilo que ele faz de errado é sempre justificável perante a atitude do outro. Então por isso que ele é, na verdade, um traidor contumaz. É da sua natureza mentir, é da sua natureza ludibriar e enganar, porque ele cria, na verdade, um projeto, né? Ou seja, ele projeta nas pessoas aquilo que ele desejaria ser, mas não é. Então é por isso que ele, na verdade, ele se torna uma espécie de contador de histórias também, porque tudo que ele faz, na verdade, é sempre mais grandioso, né, do que a outra pessoa que conta uma história. Então ele sempre viu um caráter muito mais dramático, né? E também, né, e não menos importante, eles são totalmente irresponsáveis, tá, pelos seus atos. Então ele é como se fosse meramente uma criança. Tudo que ele vai ganhar vai ser praticamente no grito, tá? Tudo que ele ganha praticamente no grito, e tudo que ele faz para convencer é a sedução. Se a sedução não encanta essa pessoa, ele começa a chantagear. Então é uma característica do narcisista chantagear enquanto os seus encantos não convencem a sua vítima, né? Uma outra característica também muito interessante, que ele nunca deixa as pessoas ao seu redor relaxadas, porque como ele é um ser totalmente triste, né, totalmente irado, então ele nunca vai deixar as pessoas que vivem ao seu redor, essas pessoas satélites, relaxada, né? Porque se eu estou triste, ninguém tem o direito de ficar feliz. Se eu estou irritado, ninguém tem o direito, na verdade, de ter prazer. Então ele tem a tendência de fazer o quê? Universalizar, projetar esse sentimento no outro para que ele possa sentir superior ao outro. Então por isso que uma mãe que é narcisista, ela vai humilhar a filha para que a filha se sinta inferior a ela. Então ela já tem um certo domínio. Então ele procura uma espécie de domínio para ter um certo controle de si, que é uma atitude muito estranha. Um outro também muito interessante, que ele não aceita que seus companheiros sejam elogiados. Então as pessoas que vivem em volta do narcisista, ele quer que os outros o elogiem, tá? Mas se elogiar os seus amigos, ele vai ter a tendência de fazer o quê? De
denegrir ou diminuir ou humilhar essas pessoas, porque ele é o centro do seu próprio universo. Ele sempre vê o que? As outras pessoas como uma ameaça. Então, como ele sente os outros como uma ameaça, até mesmo, tá? As pessoas que se sentem amigos do narcisista, ele não vê você como amigo, ele vê você como uma ameaça, para que ele sempre possa ficar em cima. Então, se alguém elogia um amigo de um narcisista, ele se sente, na verdade, humilhado e desprezado. O que ele vai fazer automaticamente? Subjugar e humilhar aquela pessoa, né? Uma característica também, né, na verdade, que eles são totalmente exagerados em praticamente tudo, tá? Ou seja, em suas histórias, as suas histórias são muito mais coloridas, são mais belas, são mais exageradas, são muito mais elaboradas. Então, uma pessoa que tem o costume de se elogiar muito e falar de si em terceira pessoa, essa pessoa praticamente é um narcisista. E também, dentro desse aspecto, né, ele ameaça as pessoas que estão ao seu redor, porque a ameaça sempre é uma espécie de controle, tá? Ou seja, enquanto que ele possa ameaçar essa pessoa e essa pessoa se sentir ameaçada, ele sempre terá um trunfo na manga, né? Então, quando ele vê que aquela pessoa está se afastando dele, ele vai chantagear aquela pessoa. Primeiro ele vai fazer com gaslighting, né? Mas se o gaslight não conseguir, ele vai fazer com uma espécie de hoovering, ou seja, ele sempre vai fazer o que? Seduzir essa pessoa. Se ele não consegue seduzir, ele vai humilhar essa pessoa, e isso é uma das suas características principais. E uma outra também, não menos importante, que ele dá o mínimo e exige o máximo. Ele não faz quase nada para a pessoa, mas ele se sente tipicamente especial. Ninguém fala as coisas que ele fala, ninguém se entrega como ele se entrega, ninguém ama como ele ama, somente ele ama e as outras pessoas odeiam, né, a sua vítima. Então ele sempre tem que fazer o quê? Dar um mínimo para ela, ou seja, ele é um mimetizador, ele finge que dá carinho, mas para ter uma espécie de retorno. Então, como ele dá o mínimo, ele sempre vai exigir o máximo dessa pessoa. Então, essa é uma das características particulares do narcisista. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando e se você também quiser fazer uma ajuda, eu vou deixar o Pix, tá bom? O meu Pix, para que vocês possam fazer uma ajuda que é tipicamente simbólica, tá? Eu não vou estipular nenhum valor, vai ficar acerca, né, na verdade, da disponibilidade de cada pessoa que puder, né, e querer ajudar o meu canal. E se vocês também estão gostando dos conteúdos que eu estou postando, né, clique no botão das notificações, dê um joinha e comente o nosso pequeno trabalho, tá? E como eu estou falando esse termo, né, acerca do narcisismo, eu vou postar aqui para você no card final as 15 características mais estranhas do narcisista. Nesse outro vídeo que eu vou mostrar, né, falo de uma maneira muito mais abrangente. E vocês que estão gostando do meu canal, muito obrigado pelo carinho, viu, que vocês estão me dando esse apoio continuamente. Eu agradeço mesmo, tá, de todo o meu coração, e até a próxima.